aos 40 anos de idade, eu contraí uma depressão e ansiedade. E fiquei livre desse mal, sem tomar remédios, só fazendo isso que eu vou te contar. Meu nome é Sivaldo, eu sou fitoterapeuta e trago para você todas as semanas dicas de saúde, muito conteúdo relacionado à saúde. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Também curta esse vídeo para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais pessoas e também compartilhe com suas outras redes sociais, grupos de WhatsApp, para que nós possamos assim ajudar o maior número de pessoas. Segundo a OMS, o Brasil é o país número 1 em número de pessoas que sofrem com ansiedade. E o quinto com maior número de pessoas que sofrem com depressão. E eu fui acometido por esse mal. Eu entrei para essas estatísticas, sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão e, consequentemente, passei a também sofrer com insônia. E eu fiquei livre desses males, fazendo uso de uma maneira que muitas pessoas desprezam. E eu vou ensinar para você. Toda pessoa sabe que o depressivo, ele vive triste. O ansioso, ele vive desesperado, com medo. Porque a diferença entre a depressão e a ansiedade, em grosso modo, é o seguinte: o depressivo, ele quer morrer. E o ansioso, ele tem medo de morrer. O ansioso, ele só pensa no pior, só pensa que vai acontecer o pior. Ele só pensa em tragédias. O depressivo, ele pensa na morte. Ele quer morrer porque acha que morrendo vai ficar livre desse mal. Porém, não é verdade. E eu recorri aos alopáticos. Eu recorri à medicina alopática. Eu recorri ao cardiologista. Me prescreveram um antidepressivo, um ansiolítico, o qual eu comecei a fazer uso. E você sabe que esses medicamentos, eles têm várias dosagens. Os antidepressivos têm várias dosagens. Então ele me receitou, o médico me receitou esse antidepressivo, ao qual eu comecei a fazer uso. Até então eu não dormia. Quando eu comecei a fazer uso desse antidepressivo, nos primeiros 5 dias eu passei a dormir. Porém, esse dormir não era significativo. Não tinha nenhum significado para mim. Porque se você já fez uso dele, você vai concordar com o que eu vou te falar. Eu acordava, parecia que tinha trabalhado a noite inteira. O medicamento me fazia apagar, adormecer. Eu adormecia, porém não relaxava. Eu não acordava relaxado, acordava cansado do mesmo jeito. E depois de 5 dias, esses medicamentos não faziam mais efeitos. Eu não dormia mais à noite, eu não me sentia relaxado. E voltei a esse médico. E ele passou um outro medicamento, na verdade, o mesmo antidepressivo, porém com uma dosagem mais forte, para que eu pudesse, poder relaxar e voltar a dormir. Porém, mesmo o medicamento sendo mais forte, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar, a depressão continuava, a ansiedade continuava, a insônia continuava, no meu trabalho não rendia,
Porque como pode uma pessoa que passa a noite inteira acordada poder render no seu trabalho? E eu corri o risco de perder o meu emprego, porque eu não estava rendendo, nenhum patrão quer um funcionário que não renda, e eu corri esse risco. E ia sempre de ladeira abaixo. Não via nenhuma perspectiva. Até aquele sono que a gente tem após o almoço, depois do meu dia, nem esse sono eu tinha. Eu não tinha tranquilidade, paz, sossego, nem para dormir esse sono depois do almoço. Pois bem, agora eu vou te dizer o que eu fiz. Eu comecei a me envolver mais com o lado espiritual. Eu me dediquei mais à espiritualidade. Eu comecei a falar mais com Deus. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a ir mais à igreja. Eu comecei a me envolver com a fé. Talvez você não acredita, mas esse depoimento eu não estou falando de ninguém. Eu não estou falando de uma pessoa que eu conheci. Eu estou falando de mim. Por isso esse relato é verdadeiro, porque eu estou falando de mim. E eu comecei simplesmente a ver essa melhora significativa na minha vida. Eu comecei a ficar menos depressivo, menos deprimido, menos ansioso. Já comecei a dormir algumas horinhas à noite. Então eu vi que estava funcionando. E o que eu fiz? Comecei a me dedicar mais a esse lado espiritual. Eu comecei a me envolver mais com Deus, com a fé. E eu percebi que à medida que eu ia mais praticando essa fé, eu ia melhorando de forma significativa. Chegou um ponto em que eu retirei, ninguém me mandou, também não estou incentivando você a fazer isso. A fé individual é de cada um. Mas eu tirei os medicamentos. Eu parei com os medicamentos. Eu passei a praticar a fé, somente a fé, me apegar a Deus. Esse Deus aí desse céu, ó, esse Criador, o eterno Criador. Eu me apeguei com Ele. Eu busquei mais a Ele. E eu percebi que o grau de ansiedade diminuiu, o grau de depressão diminuiu, a insônia diminuiu, e à medida que os anos, à medida que os dias, que as semanas, que os meses foram passando, eu fiquei totalmente livre da depressão, da ansiedade e da insônia. E quando esse Criador, Criador desses céus, ele faz o trabalho por completo. Eu sou filho de pai, de mãe e de avós que são hipertensos. E esse mesmo médico que passou o antidepressivo para mim, ele passou também esse medicamento para hipertensão, porque minha pressão estava lá em cima. É como eu falei, um abismo chama o outro. E eu comecei a tomar controladamente esses medicamentos. E ele já tinha me falado, disse, ó, já esse remédio aqui, enquanto você viver, você vai depender dele. Ou seja, eu estava condenado a usar para sempre os medicamentos controlados para a hipertensão. Mas eu usando a fé, essa mesma fé, o mesmo Criador desses céus, que me livrou da depressão, da ansiedade, da insônia, também me livrou dos medicamentos controlados para a hipertensão. Eu estou livre. Eu estou completando esse ano 50 anos. Eu tinha sido acometido por a depressão e ansiedade aos 40. Eu praticando a fé, usando as armas espirituais, me apegando à espiritualidade, eu fui livre. No decorrer de 3 meses, eu fui livre. E está completando esse ano 10 anos que eu estou livre da depressão,
da ansiedade, da insônia e da hipertensão. E graças ao Pai das Luzes, ao Criador. Então, se você vem lutando há muito tempo contra uma doença, contra um mal, seja ele qual for o tipo de mal que você esteja lutando, se você não conseguiu resolver com as armas naturais e humanas, recorra ao Pai das Luzes, ao Criador desse céu maravilhoso e dessa linda paisagem que você vê aqui ao fundo. Forte abraço, fique com Deus, continue cuidando da sua saúde e peço mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para fortalecer esse canal, para que nós possamos, para que o YouTube possa divulgar esse canal para o maior número de pessoas possível. Forte abraço.